Bom dia a todos. Nós vamos voltar ao estudo dos elementos de conexão, que, conforme conversamos no nosso último encontro, são imprescindíveis para que o juiz internacional, que se reconhece competente para julgar a causa, defina qual é o direito substantivo que irá aplicar, se é o direito substantivo relacionado ao Estado da parte A ou ao Estado da parte B, ou, eventualmente, a um outro direito substantivo por conta de uma cláusula contratual que assim disponha, e que nós falamos, inclusive, na oportunidade, que não é a cláusula de eleição de foro, porque a cláusula de eleição de foro ela apenas fixa competência, mas é uma cláusula específica de eleição de direito material para determinados casos. E, eventualmente, até mesmo a possibilidade do juiz que se declara competente internacionalmente para a causa estabelecer que o regime jurídico de direito substantivo será o regime jurídico do local da coisa. Bem, nós havíamos conversado no nosso último encontro sobre os elementos de conexão de direito de família e frisamos mais uma vez que, à luz do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o critério adotado tanto para questões relativas à personalidade e capacidade, que foi objeto da aula da semana retrasada, como também ligados a direitos de família, e falamos sobre as questões relativas a uniões familiares, é o critério da lex domicilii. Só que esse critério também se estende para as chamadas relações verticais familiares, que são as relações que dizem respeito aos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, e também direitos e deveres dos filhos em relação aos pais. Porque a ideia da família contemporânea, pelo menos para os estados que evoluíram o significado de família numa ideia de direitos e deveres compartilhados, numa ideia de solidariedade familiar, que é o caso do direito brasileiro, é uma ideia de que os pais respondam pela guarda, pelo sustento e pela educação dos filhos menores. Essa ideia, que é bastante antiga, no entanto, ela acaba sendo renovada por uma ideia inversa, que os pais em idade avançada sejam amparados pelos filhos, justamente porque há uma evolução significativa do conceito de família, estendendo-se também a ideia de proteção reversa, que é a ideia relacionada à tutela dos ascendentes pelos descendentes, independentemente do discernimento que, porventura, ainda exista ou não exista no ascendente. Então, pessoas de idade avançada não são necessariamente senis. Aliás, a ideia de idade avançada tem modificado bastante na sociedade contemporânea. E a senilidade, ela é uma das doenças possíveis que decorrem com a idade cronológica. Mas muitas pessoas vêm a ter uma vida extremamente sadia também no que diz respeito ao discernimento que tem. Aliás, idade avançada não é critério de incapacidade na grande maioria dos sistemas jurídicos contemporâneos. E então não haveria por que se trabalhar mais com aquela estrutura arcaica de que apenas nos casos de interdição se caberia amparar a pessoa idosa. Pelo contrário, as relações familiares também se interessam pela pessoa idosa em vários sistemas contemporâneos. Alguns modelos orientais não davam o valor devido aos idosos, que inclusive acabavam sendo, depois de determinada idade, conduzidos para um ritual de despedida, onde eles eram entregues à natureza. Isso era uma prática bastante comum entre os povos orientais, justamente no sentido de que o idoso já teria cumprido o seu papel social.
tudo isso está superado. Então, inclusive, nos povos orientais mais avançados tecnologicamente, essa questão já está deixada de lado. Então, assim como o artigo 7º trabalha com a ideia das chamadas relações horizontais de família, nós também temos o artigo 7º trabalhando com as relações verticais de família. Percebam, com relação ao artigo 7º, que nós temos algumas ideias bastante interessantes para passar ainda a vocês. Eu vou compartilhar aqui na tela, apenas para terminar essa questão referente ao artigo 7º. Vamos lá. O artigo 7º, ele trabalha, além da questão da linha horizontal entre o homem e a mulher, que podemos entender, então, em vários sistemas jurídicos como homem e homem, mulher e mulher, também com as questões verticais, como eu falei. Mas a preocupação dele é, sem sombra de dúvidas, no primeiro momento, dirigida, quando se fala a essa situação de famílias, aos filhos, né? Então, aqui tem o parágrafo 7º do artigo 7º, que diz: salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se a outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob a sua guarda. Essa questão ela é bastante interessante porque ela trabalha com a ideia do domicílio legal, em que vários sistemas jurídicos já falam que, internamente, em suas respectivas legislações, que o domicílio do filho incapaz é o domicílio do seu responsável legal. O direito brasileiro mesmo tem essa regra na teoria geral do direito civil e que se estende para os outros ramos do direito positivo brasileiro. Mas o parágrafo 7º se preocupa com essa questão para fins de discussão de relações de família. Então, isso é bastante interessante, por quê? Porque a ideia do domicílio acaba acompanhando quem é o chefe da família. Mas o chefe da família, na época em que a lei de introdução às normas do direito brasileiro foi feita, que é a nossa antiga lei de introdução ao Código Civil, era apenas o cônjuge varão. E com a Constituição de 88, nós tivemos o princípio da igualdade entre o homem e a mulher, tanto no casamento como fora dele. São os artigos 5º, inciso 1º, e 226, parágrafo 1º da Constituição Federal. Como a família ela tem um papel social relevante, hoje em dia se trabalha com a ideia de solidariedade familiar, também na visão reversa. Eu posso, então, ter a ideia do domicílio fixado com relação àquele que está com a guarda do filho, ou da filha, vamos colocar nesses termos, como posso ter uma visão reversa, a visão do domicílio da pessoa de idade que tem que ser amparada pelo filho ou pela filha, em virtude do seu estado de saúde, aí não apenas em virtude da sua questão econômica. Então, esse parágrafo 7º é bastante interessante nesse sentido. Vamos agora modificar um pouco o tema, porque apenas faltava isso para falarmos em relação ao tema da aula passada sobre o direito de família. Como eu falei para vocês, os elementos de conexão, eles acabam girando em torno de outras situações bastante importantes do nosso direito internacional privado também. Porque quando se fala em elementos de conexão, nós estamos falando de relacionadas com contatos e a propriedade. Lembrando, mais uma vez, trazendo um grande autor civilista francês, que é o pai da teoria do risco da atividade profissional, que é o Louis Josserand, e o Louis Josserand, ele simplesmente também parafraseou outros autores do passado,
Toda a ciência jurídica, na verdade, acaba se relacionando a três grandes institutos, direta ou indiretamente, que são a família, o contrato e a propriedade. Então, relações familiares, elas são estudadas dentro da perspectiva da família como célula máter da sociedade. E a partir daí é que se tem a compreensão do que é personalidade, do que são direitos da personalidade e a compreensão do que é capacidade para as relações de cada membro da família fora da família, com outras pessoas que, por sua vez, são integradas a outros clãs ou núcleos familiares. Essa é uma ideia antropológica que vigora muito também para discutirmos direito internacional. Bem, vamos então falar sobre a questão da propriedade agora. Como é que a questão da propriedade ela é resolvida pelo direito internacional privado? Então vamos, mais uma vez, compartilhar a nossa lei de introdução, lembrando que o que a nossa lei de introdução fala vale para fins de entendimento do que o Brasil entende como elementos de conexão. E pode existir algum regime jurídico de elementos de conexão de algum outro Estado da sociedade internacional que disponha de maneira diferente. Então vamos lá. Nós temos aqui o artigo 8º, que trabalha com a questão da qualificação dos bens. O artigo 8º fala: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Diferentemente do que ocorre com as questões de família, as relações que envolvem discussão de posse, qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Diferentemente do que ocorre com as questões de família, as relações que envolvem discussão de posse, propriedade e demais direitos reais são relações que são tratadas de acordo com a lei em que o bem está situado. Ora, tratando-se de bem imóvel, a situação ela acaba sendo bastante simples, porque tratando-se de direito de bem imóvel, nós temos a regra que é a lex rei sitte. Vou anotar para vocês. Lex rei sitte. A lex rei sitte ela trabalha justamente com essa questão de se entender que a lei de direito substantivo aplicável é a lei onde o imóvel se encontra. Essa é uma questão bastante interessante, porque ela está relacionada também àquela regra de competência internacional absoluta, isto é, que não pode ser prorrogada, que não pode ser relativizada em prol de algum outro Estado da sociedade internacional, que nós vimos no Código de Processo Civil. Isso significa que o juiz, quando ele se declara competente, o juiz brasileiro, quando ele se declara competente para uma questão que envolva discussão de posse, propriedade ou algum direito real sobre bem imóvel, o juiz ele se utilizará de um artigo do Código de Processo Civil, onde a competência processual é estabelecida de forma absoluta, sem se admitir qualquer prorrogação para a competência internacional de outro Estado da sociedade internacional. Agora percebam, quando o juiz brasileiro está diante então de uma causa que diz respeito a pessoas de nacionalidades diferentes, cujo objeto é um bem imóvel situado em território brasileiro, ele, além de se reconhecer absolutamente competente, ele terá que aplicar as regras de direito substantivo do direito brasileiro. Aí não tem discussão. Isso decorre de uma ideologia relacionada a um princípio de ordem pública que o direito internacional traz e que está na sua origem, na sua gênese histórica, relacionado ao princípio da territorialidade, que tem por sua vez, um link, um vínculo estrito com a ideia de proteção da soberania. O artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro enfatiza essa ideia de proteção
da soberania ao lado da ordem pública e dos costumes internacionais, conforme eu já coloquei para vocês em outras ocasiões. Diante disso, quando um juiz brasileiro se reconhece competente para tratar de questão imobiliária de imóvel que está situado em território brasileiro, nós temos como consequência a aplicação necessária do direito substantivo do Brasil. Essa questão se aplica para discussões de posse e propriedade, dentro desse elemento de conexão, lex rei sitem. Com relação aos bens móveis, o artigo 8º continua. O artigo 8º ele estabelece em seu parágrafo 1º que aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Tratando-se de bens móveis, a situação é modificada. E essa situação estende-se também para os demais direitos reais sobre bens móveis, desde que esses bens móveis não estejam ligados a um bem imóvel para ter função econômica, porque aí eles serão considerados bens imóveis por força de lei. No caso do trator, que está sendo utilizado em uma fazenda para o exercício da atividade agrícola. Embora seja bem móvel, ele está ligado em sua função econômica à função econômica da fazenda. E por isso ele é considerado bem imóvel por força de lei no nosso direito positivo brasileiro. Aí, nessa hipótese, nós teríamos uma exceção. Há de se considerar o trator bem imóvel e de se aplicar a lex rei sitem para discussões que envolvem essa situação. Mas o trator fora da fazenda, ele volta a ser considerado bem móvel, como qualquer outro veículo de transporte, ainda que ele tenha funções específicas para utilização em terraplanagem ou em plantios. O parágrafo 2º do artigo 8º estende essa ideia de que os bens móveis por natureza se sujeitam ao elemento de conexão da lei do domicílio e não da lei da situação da coisa. Quando declara, está aqui no parágrafo 2º do artigo 8º, acompanhe comigo, está na tela, estou inclusive grifando aqui para vocês. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Percebam a situação aqui que estamos falando. Estamos nos referindo a um direito real de garantia, que é o penhor. O penhor é a entrega de um bem imóvel que é dado como garantia do pagamento de uma dívida. A coisa empenhada, que é entregue ao credor pignoratício, apenas será restituída pelo credor pignoratício ao devedor pignoratício a partir do instante em que a dívida esteja toda quitada. Então, nesse caso, enquanto houver algum problema relacionado ao penhor, pouco importa que temos um contrato que garante o penhor, mas se o problema é relacionado ao direito real em garantia em si, a lei aplicável é a lei do domicílio que tiver a pessoa, ainda que o contrato tenha uma cláusula de eleição de foro diferente. É isso que é bastante interessante, porque a discussão do direito real é uma discussão de direito substantivo, ligada à discussão da posse, da propriedade e de outro direito real, seja direito real sobre coisa alheia, seja direito real de garantia, como é o caso do penhor, ou seja, um direito real de aquisição, como é o caso do compromisso de compra e venda registrado em cartório imobiliário. Então, percebam aqui até onde vai essa questão da propriedade, que pode ser resumida
porque é uma questão menos complexa do que outras questões que se nos apresentam em direito de família e em direito contratual, da seguinte maneira: tratando-se de bens imóveis, a lei de direito substantivo aplicável será a do local onde se encontra esse bem imóvel, é a lex recite. A mesma ideia se aplica para aqueles bens móveis que estão ligados a um bem imóvel em virtude da sua função econômica. Eu dei como exemplo a situação do trator em relação à fazenda, porque por força da lei, esses bens se consideram imóveis para nós brasileiros. O que dirá outra legislação, aí precisaríamos ver, claro, é aquilo que eu já conversei com vocês. Já tratando-se de bem móvel, que não tem ligação de função econômica com nenhum outro bem imóvel, a lex domicili é o elemento de conexão utilizado, por força do que dispõe o artigo 8º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vejam que situação interessante. Enquanto que o juiz brasileiro sempre se declarará internacionalmente competente e com exclusividade para questões relacionadas à posse e propriedade e direitos reais sobre coisas imóveis, e por decorrência utilizará como elemento de conexão o que diz o artigo 8º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, valerá, portanto, do direito substantivo brasileiro necessariamente, e é por isso que o Superior Tribunal de Justiça não tem como homologar sentença estrangeira contestada que tenha definido judicialmente questões de bens imóveis sobre posse, propriedade e direitos reais desses bens, quando esses bens estão localizados em território brasileiro. Vejam como tudo vai se encaixando na matéria. É um quebra-cabeça. É aquele puzzle grande da Grow, né? Não sei se vocês gostam de quebra-cabeça, mas é justamente isso que acontece. Com relação aos bens móveis, a situação é outra. Com relação aos bens móveis, eu não tenho a competência absoluta para começar. E a regra que é aplicável para nós como elemento de conexão no direito brasileiro, de direito substantivo, é a regra do domicílio do titular desse bem móvel. Percebam vocês como muda, então, a situação. Aí, como é que ficaria na situação do penhor? Bom, durante a vigência do empréstimo, muito embora o credor pignoratício fique com a posse direta da coisa empenhada, o bem dado em garantia para o pagamento da dívida pignoratícia é um bem que continua sendo de titularidade do devedor pignoratício. Então, vamos supor que um peruano se dirige à Caixa Econômica Federal e consiga empenhar joias da família para obter o empréstimo da Caixa. Essas joias elas ficarão empenhadas em favor da Caixa. Porém, a dívida será paga normalmente por esse devedor pignoratício. Questões relacionadas à situação da coisa dada em garantia, relacionadas ao regime jurídico do penhor, serão definidas internacionalmente, não pela cláusula de eleição de foro, que quando muito definirá qual jurisdição internacional é competente, se é a brasileira ou se é a peruana, no exemplo que eu estou dando, mas sim o domicílio do peruano. Se o domicílio do peruano é no Brasil, será a lei brasileira. Mas e se o domicílio do peruano for no Peru? Vejam o cuidado que o departamento jurídico da Caixa Econômica Federal tem que ter com esse tipo de matéria, porque aí nós podemos ter um deslocamento de competência internacional caso esse devedor pignoratício queira discutir a questão relacionada ao penhor na justiça peruana. Aí nós temos um
uma possibilidade até mesmo de um conflito positivo de jurisdição. Aí, qual lei vai ser aplicável? Não sei. Se o juiz peruano se declarar competente, teremos que descobrir o que é que diz o elemento de conexão da lei peruana sobre penhor. Se o juiz brasileiro se declarar competente, nós vamos ter todas aquelas questões relacionadas à possibilidade de homologação ou não da sentença estrangeira, tá? Sempre observando-se o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece como limite a ordem pública, a soberania nacional e a moral e bons costumes. Bem, por que eu quis me lançar primeiramente sobre essa questão dos direitos reais, depois do direito de família? Por que eu preferi isso ao invés de trabalhar com o tema de contratos? Porque o tema de contratos, na realidade, é um tema que tem uma complexidade, porém bem menor do que o tema que eu vou falar agora, que é o tema do direito sucessório em matéria de direito internacional privado. Então vamos trabalhar com a ideia de sucessões, porque a ideia de sucessões, ela vincula duas grandes categorias daquelas três que a gente conversou. As três categorias são família, contrato e propriedade. Na ideia de sucessões, nós temos, desde logo, na sucessão legítima, uma questão muito candente, que envolve a miscigenação de normas de direito de família com normas de direitos reais. Claro, eu posso também ter discussão relativa a negócio jurídico, como é o caso do testamento, quando houver sucessão testamentária. Mas essa situação do direito sucessório internacional acaba sendo uma situação extremamente importante e da maior complexidade, como eu vou agora demonstrar para vocês, espero que eu consiga demonstrar essa situação. Primeiramente, eu gostaria de trazer uma norma que se encontra na própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que discute competência internacional, para que a gente possa unir a questão da competência internacional com a questão do direito substantivo a ser aplicável para o caso da sucessão. Eu vou pedir, então, que vocês devem estar aqui vendo a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação agora, pessoal? Parece que estão, né? E trabalha com essa ideia da sucessão aqui, no artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência, apenas lembrando que o Código Civil contempla hoje, o Direito Civil contempla hoje uma terceira possibilidade de sucessão, que é a sucessão por morte decorrente de justificativa por desaparecimento, que é um procedimento abreviado, que não se confunde com a ausência, mas que é necessário, onde os herdeiros do decujus apresentam provas que levam o juiz a poder concluir que houve o óbito. Foi o que aconteceu no desaparecimento do Ulisses Guimarães, por exemplo, há muitos anos atrás, na Baía de Angra dos Reis, naquele acidente de helicóptero que causou a morte dele e da esposa dele. Então, nós não temos apenas a sucessão por morte confirmada, por atestado de óbito, porque houve uma declaração médica que procedeu ao exame necroscópico. Nós temos a possibilidade da justificativa por desaparecimento. É que o artigo 10, em sua redação original, é anterior à entrada em vigor dessa lei da justificativa por desaparecimento. Então, o artigo 10 fala: a sucessão por morte ou por ausência, inclua-se, então, na primeira hipótese, morte declarada pelo juiz, não apenas a morte declarada pelo médico. Já a ausência é bem mais complexo com o procedimento, como vocês já viram em direito de família. Obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido.
qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Essa regra ela é extremamente interessante, porque ela é a regra feita para proteção, sem sombra de dúvidas, da situação da lei brasileira, né? Porque como é que eu posso falar aqui qualquer que seja a natureza e a situação dos bens? Então eu posso aplicar a lei brasileira para um bem imóvel situado na Alemanha, por exemplo, em matéria sucessória? Bom, em matéria de direitos reais, eu já adianto para vocês que isso é extremamente difícil, porque tanto a competência sobre bens imóveis, a competência internacional, ela é generalizada na sociedade internacional toda como ligada à ideia de soberania de território do Estado, e, portanto, seria uma competência absoluta, sem prorrogação internacional, como também a ideia de discussão de posse e propriedade de bens imóveis e direitos reais, conforme expliquei há poucos minutos atrás. Então, esse artigo 10 é um artigo que tenta puxar para o direito brasileiro o poder jurisdicional, tanto do ponto de vista de competência internacional para decidir que a lei brasileira seria aplicável, como pior, para decidir o direito substantivo a ser aplicável, porque diz aqui que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. E aí prossegue, no parágrafo 1º, a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, aí fala sobre os bens situados no Brasil. Aí já é uma outra história, porque eu posso discutir a questão de bens móveis situados no Brasil, mas também tem bens imóveis situados no Brasil. Então, tudo bem. Tanto bens imóveis situados no Brasil, temos aquela regra que conversamos antes, que é a Lex Reicit, que já justificaria isso. Mas na sucessão não se trabalha com a Lex Reicit sempre. Se trabalha com a questão do domicílio. Pelo contrário, vejam vocês o artigo 10. Então, a sucessão por morte ou ausência, voltando ao caput, obedece à lei do país em que domiciliado de cujos ou desaparecido. Lex domicili. Parágrafo 1º. A situação dos bens estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. O Brasil faz isso para quê? Para beneficiar, obviamente, o cônjuge e os filhos brasileiros. Primeira questão, isso poderia ser considerado extensivo para o companheiro ou companheira? Muito embora esse parágrafo 1º tenha tido a sua redação dada por uma lei de 1995, então já estava vigente no Brasil a ideia de união estável. Veja aqui, eu acabei de sublinhar aqui no texto para vocês, não há impedimento para que se interprete dessa maneira, cabendo, obviamente, ao juiz que aprecia a causa fazer essa interpretação. Esse benefício do cônjuge poderia também ser extensivo para a ideia de benefício do companheiro ou companheira, né? E essa regra aqui do artigo 10, parágrafo 1º, é uma regra que diz respeito à sucessão de bens. Percebam vocês, a sucessão por morte e a sucessão de bens. Eu não estou discutindo aqui, então, competência internacional, eu estou discutindo o regime jurídico de direito substantivo, de direito sucessório. O parágrafo 2º insiste na lei do domicílio. A lei do domicílio do herdeiro, o legatário. Legatário é aquele que recebe um bem determinado por cláusula testamentária, né? Então é um bem individualizado, não é uma fração disposta no testamento, mas uma coisa determinada. Regula a capacidade para suceder, justamente por conta das situações que existem de capacidade civil. Percebam aqui que, neste ponto, nós temos a ligação dessa ideia de capacidade de suceder com a própria regra do artigo 7º caput, quando discutimos capacidade civil em direito internacional privado. Bem, já dá para perceber que é uma complexidade muito grande quando a gente trabalha
com este tipo de elemento. Agora, eu vou entrar no texto da Constituição Federal e eu gostaria de saber, eu peço até que vocês abram o microfone agora, se vocês conseguem ver a Constituição Federal aqui diretamente. Eu abri diretamente na tela e eu só gostaria de ver se está sendo compartilhado com vocês. Não, prof. Perfeito. Então eu vou sair do compartilhamento anterior e eu vou compartilhar agora com vocês. Agora sim? Agora foi. Agora foi. Ótimo. Perfeito. Bem, o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é de 1988, estabelece no inciso 30 que o direito de herança é um direito fundamental. Tá aqui, olha, é garantido o direito de herança. Até aí tudo bem, nós estamos seguindo o que pensa a grande maioria da sociedade internacional, sem prejuízo de que em alguns estados há uma possibilidade de repartição social da riqueza deixada pelo de cujus, o que no direito brasileiro apenas existe pelo pagamento do imposto de transmissão mortis causa. Então, até aí tudo bem. Vamos ver, no entanto, o que diz o inciso 31. A sucessão dos bens de estrangeiros situados no país, olha só que coisa, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Percebam vocês, de novo estamos aqui diante de uma regra que, aliás, é praticamente idêntica àquela que eu acabei de mencionar para vocês no artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E esta regra acaba sendo, no texto constitucional, na Constituição de 88, erigida à categoria de direito fundamental. Vejam essa situação, hein? Categoria de direito fundamental. A sucessão de bens, volto a repetir, de estrangeiros situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Ou seja, se a lei pessoal do de cujus for mais favorável, e aí eu tenho que verificar qual que é o domicílio do de cujus, ou a sua nacionalidade, porque aqui a Constituição diz respeito à lei pessoal do de cujus, eu poderia aplicar a lei sucessória do país de origem do de cujus. Vamos voltar agora para o que diz a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, cujo artigo 10 praticamente repete o artigo 5º, inciso 30 da Constituição. Então agora eu vou baixar essa apresentação da Constituição e vou abrir novamente a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para compartilhar com vocês. Vamos ver o que diz aqui a Lei de Introdução às Normas, mais uma vez. Artigo 10, parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Bem, como é que eu resolvo essa situação em direito internacional? Essa situação é uma situação bastante complexa. Quando nós temos uma sucessão de bens deixados por pessoas físicas, nós temos como regra adotada na grande maioria dos estados que integram a sociedade internacional o chamado juízo atrativo da sucessão. Para nós no Brasil isso ocorre também, e isso é chamado de juízo universal do inventário, ou, se vocês preferirem, juízo universal da massa hereditária. Essa ideia do juízo universal
é uma espécie de vis atrativa, ou seja, todas as causas relativas à sucessão dos bens deixados pelo decujus serão atraídas para o juízo aonde foi recebida a petição inicial de processo do inventário ou do arrolamento. É uma ideia, portanto, bastante semelhante à ideia que vocês viram também em direito falimentar no curso, que é o juízo universal da massa falida para fins de discussão de concursos de credores na falência. Bem, por que eu estou falando isso para vocês? Porque os chamados juízos universais, sejam da massa hereditária ou da falência, eles servem como regra de universalidade como normas do direito interno de cada Estado. Então, vamos supor, a Grécia ela não é obrigada a observar o artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Só porque esse artigo 5º, inciso 30, trabalha com uma regra de maior benefício ao cônjuge ou companheiro brasileiro ou seus filhos, ou ainda a aplicação daquilo que lhes for mais favorável, segundo a lei pessoal do decujus. Nem mesmo ela é obrigada a observar o artigo 10, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que acabamos de conversar aqui. Isso faz com que nós tenhamos que fazer uma reflexão mais profunda sobre a ideia de juízos universais de massa hereditária, e a mesma regra diz respeito à massa falida, quando estamos diante de situações que envolvem normas sucessórias, aonde nós temos uma miscigenação dessas normas sucessórias com normas relativas a direitos reais. Lembrem-se, quando eu trabalho com direitos reais, eu tenho uma norma que é, por assim dizer, uma supernorma, que é a norma que estabelece o elemento de conexão da lex recite para bens imóveis, tanto no que diz respeito à competência processual, como no que diz respeito a debates sobre direitos reais, sobre imóveis, posse de imóvel e propriedade de imóvel. Isso significa o seguinte: eu posso, como juiz brasileiro, obviamente, com base no artigo 5º, inciso 30 da Constituição, ou no artigo 10, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, me reconhecer competente para um inventário ou arrolamento de um decujus, mesmo do decujus nacionalidade estrangeira, valendo-me do critério da lex domicili, que é o critério utilizado para a sucessão. Mas a pergunta que fica é: os bens imóveis que forem objeto de partilha nesse processo, que não estiverem localizados no Brasil, gerarão imediatamente a partilha no direito estrangeiro? Evidentemente não. Assim como, evidentemente, não ocorre isto numa situação oposta. Vamos supor que o juiz grego, reconhecendo-se competente do ponto de vista internacional para abrir a sucessão, acabe procedendo à partilha de imóveis que o decujus deixou na Grécia, seu último domicílio, na Itália e no Brasil. E acabe também trabalhando com a partilha de bens imóveis localizados no território italiano e no território brasileiro. Bem, com relação a essa sentença grega, obviamente, ela só terá efeitos no Brasil, conforme já conversamos, se ela for homologada. Toda sentença estrangeira precisa ser homologada pelo direito do país que a internalizará, isto é, que a recepcionará, dando-lhe força de decisão judicial, como se fosse decisão judicial brasileira, no nosso caso. Então, o STJ, que é o órgão
de cúpula do Poder Judiciário que tem competência para decidir sobre essa questão, ele terá que ser provocado. Não haverá condições de o oficial do cartório de registro de imóveis aceitar o registro de partilha determinado pelo juiz grego, mesmo que esse documento esteja com tradição juramentada. O oficial de direito de imóveis não poderá fazer isso, porque esse é um documento que tem que passar primeiramente pela análise de delibação que incumbe ao STJ, de verificar se é possível homologar essa sentença estrangeira ou não, diante das regras de direito internacional privado dispostas em nosso direito brasileiro. Ora, tratando-se de bem imóvel situado no Brasil, não há como o STJ homologar a sentença estrangeira nesta parte. Poderia, quando muito, homologar essa sentença estrangeira com relação a outras questões que não dizem respeito ao bem imóvel. Vejam como a situação se transforma numa situação extremamente complexa. Isso quer dizer que a competência para a sucessão ela é uma competência com maiores questionamentos no direito brasileiro, assim como no direito de outros povos, porque o juiz universal da sucessão trabalha com bens imóveis. E a situação fica ainda mais complexa porque, para nós no Brasil, o direito à sucessão aberta, isso está no Código Civil, na teoria geral, é considerado por força de lei. Então vejam aonde chega a extensão da dificuldade de homologação de uma sentença estrangeira que versa sobre direito sucessório. A sucessão aberta no Brasil é considerada por força de lei bem imóvel. Aí nós temos a seguinte situação. O juiz grego ele acabou decidindo e procedendo à partilha de bens localizados na Grécia, na Itália e no Brasil, inclusive bens imóveis do território brasileiro. Para nós, perante a nossa lei, não poderia fazer isso, porque a nossa lei estabelece a lex recite para questões de imóveis, muito embora trabalhe com a lex domicilii para questões sucessórias. Então, a transmissão da propriedade ela fica obstaculizada diante disso. A sentença estrangeira contestada, quando vier a apreciar essa questão em termos de juízo de delibação, se deparará com um problema de ordem pública, que diz respeito a esta questão do elemento de conexão da lex recite. E o Superior Tribunal de Justiça terá dois trabalhos. Primeiramente, identificar se a sucessão ela ainda está aberta, homologando ou não homologando simplesmente a sentença estrangeira contestada. Se ele não homologar a sentença estrangeira contestada, ele considerará que a sucessão continua aberta. Considerando a sucessão ainda aberta, a regra será de que a sucessão é, por força de lei no direito brasileiro, bem imóvel. Então não haverá o que se falar em partilha até que a sucessão seja ultimada. Ou seja, a decisão judicial do juiz grego não terá nenhum efeito no Brasil, se o STJ assim considerar. Se o STJ considerar que essa decisão pode ter validade apenas no que diz respeito à partilha de bens móveis localizados em território brasileiro ou ainda em outros territórios, como a Grécia e a Itália, isso só terá validade para fins também de direito brasileiro. E o STJ ele não poderá, obviamente, homologar uma sentença estrangeira proferida por um juiz grego para ter validade perante o direito italiano, porque ali existe um outro critério, um outro procedimento para homologação de sentença estrangeira. Cada estado tem o seu critério. Então percebam a dificuldade que é quando se trabalha com a questão sucessória em direito internacional privado.
E essa dificuldade, no entanto, não pode gerar qualquer tipo de ofensa à ordem pública e à soberania nacional, à moral e aos bons costumes, nos termos do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bem, com isso eu termino, então, o ciclo do estudo dos elementos de conexão em família, em propriedade e em sucessões. Na semana que vem, nós teremos o nosso último encontro pelo calendário da PUC. Então, eu vou falar com vocês sobre a questão do direito contratual internacional e a questão das soluções adequadas de conflitos, falando um pouquinho da arbitragem internacional. Eu gostaria de saber se para vocês está satisfatório ou se vocês querem fazer alguma pergunta que eu possa esclarecer. Perceberam a dificuldade que existe quando a gente trabalha com sucessão em direito internacional e o decurso deixa bens em mais de um território? Então, indago se há alguma pergunta. Silêncio? Bom, essa matéria das sucessões é uma matéria um pouquinho mais pesada mesmo. Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, eu estou às ordens, tá? Posso esclarecê-los, tanto por WhatsApp como também por e-mail, tá bom? O Yael está dizendo tudo certo, a Yael está dizendo tudo certo, que bom, fico bastante feliz de saber que deu para entender. É uma matéria difícil, né? E no online fica até um pouquinho mais difícil de compreender, mas fico bastante feliz que deu para entender a aula de hoje, que nessa parte final é realmente um pouquinho mais complexa. Gente, olha, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado também pelo semestre. Temos mais uma aula, pelo menos, e eu recomendo que, além da aula da semana que vem, que será sobre contratos no direito internacional privado, que vocês vejam com bastante atenção as aulas de cooperação jurídica internacional e de homologação de sentença estrangeira, que estão no meu YouTube e estão também no canal da PUC aqui no Teams, nas videoaulas dos professores de internacional. Tá bom? Um abraço para todos, um ótimo dia. Tchau. Obrigada, prof. Para o senhor também. Tchau. Ótimo dia.